Boa noite a todos. Agradeço de coração a alegria que me proporciona o semeador de vir falar aqui numa noite tão bonita, tão agradável, na qual nós podemos nos distinguir em abordar algumas ideias, algumas condutas para fazer a nossa vida fluir mais leve, mais feliz, mais dinâmica, mais progressista. Na Bíblia está escrito assim: os que têm puro o coração. Então, no nosso mundo, nós pensamos sempre nos termos materiais. E a preocupação grande da humanidade, em praticamente todos os lugares, é primeiro com a aparência externa. E é fácil de constatar isso. É só nós vermos quantas lojas que nós temos de roupas, de calçados, de moda, de bijuteria, de artigos de beleza. E quantas lojas nós temos para a intelectualidade? Quantas livrarias? Quantas bibliotecas? Quantos templos religiosos? E se nós formos observar também essa parte de usados, e nós veremos que o número de sebo, onde os livros usados são vendidos, é infinitamente menor do que os brechós, porque nós damos mais valor para as aparências do que para o mundo interno. E é por isso que na Bíblia está escrito para nós termos puro o coração. Estávamos num grupo de amigos e, passando pelo campo, nós vimos uma casa muito acolhedora, uma casa muito simples. E um deles disse assim: como que deve ser bom morar nessa casinha aí, sem preocupações. Esse sem preocupações que ele quis referir é ter justamente o coração puro. E não é a casa nem a simplicidade da vida que vai fazer o nosso coração mais puro, mais merecedor. Porque o externo é o que nós vemos, mas o interno é o que nós manipulamos. Por isso, o mundo interno tem mais valor e é mais difícil nós avaliarmos do que o mundo externo. E existem regras, existem pormenores, existem anotações que nos fazem pureza do coração, que nos fazem moradores daquela casa simples, em que nós poderíamos inferir que morasse ali uma pessoa de coração simples, de coração puro. E nós então começamos a analisar como nós temos que agir, que pensar, para trazermos os nossos corações com a pureza que nós devemos ter. E na Bíblia diz assim: alimpai as suas mãos, pecadores, e vós, de duplo sentido, de dupla aptidão, purificai os seus corações. E nós espíritas aprendemos desde cedo que nós mantemos as nossas mentes, os nossos corações limpos, porque nós aprendemos uma lição de muito valor. Nós aprendemos a lavar as nossas mentes nas águas puras da oração. A oração é um mecanismo extremamente valioso
para manter o nosso coração puro. É através da oração que nós podemos ter uma ascensão reta até Deus. A oração é parte integrante disso que nós falamos religião, que significa religar ou ligar novamente com Deus. É a oração que nos eleva de maneira sobre-humana. E nós temos nesse capítulo da oração, aquela oração que nós fazemos por nós mesmos, em que nós suplicamos por nós, pelos nossos desejos, por aquilo que nós achamos que seria a nossa melhor feição, o nosso melhor patrimônio. Nem sempre o que nós pensamos, o que nós desejamos é o melhor para nós. Mas a oração tem um outro aspecto, esse sim de maior valor. É quando nós oramos pelos nossos semelhantes. Quando nós oramos pelos nossos semelhantes, como nós pedimos por aqueles que estão passando por aflições, por provações, por sofrimentos, e nós sabemos que são os mais variados possíveis. Então, nesses momentos, as nossas orações têm sim o grande poder de purificar os nossos corações. E assim, nós vemos que através da oração, nós podemos nos tornarmos mais puros. E é assim que nós podemos, no centro e em qualquer lugar, fazermos as orações, porque foi Jesus quem ensinou que nós podemos orar em qualquer lugar, em qualquer hora. Não existe locais, não existe horário. Qualquer momento é momento para a oração, porque antes de Jesus só se poderia orar em templos religiosos, em horários pré-determinados. E Jesus nos ensinou que podemos orar em todo momento, a qualquer hora. Se nós estamos na fila do banco que não anda, por que nos revoltarmos? Aqueles instantes podem ser instantes preciosos, se nós elevamos até o Pai uma oração, uma petição em forma de prece. E vamos orar por aqueles que estão agoniados, que às vezes não tem tempo para ficar ali na fila, que não tem maneira de esperar. E nós então fazemos chegar até o alto e propagamos em torno de nós essas energias favorecidas e fortificadas pelos pensamentos bondosos que nós emitimos. Se estamos na viagem e o ônibus não anda, e o avião não chega, é um horário propício para oração. E nesses momentos que nós estamos substituindo a oração no lugar de revolta, de tédio, de tristeza, nós estamos banhando o nosso organismo, a nossa alma, com energias luminescentes, com energias reconfortantes. Porque se nós quisermos mantermos os nossos corações limpos, a primeira medida que nós temos de ter é afastar a mágoa. Uma psicóloga me ensinou que a mágoa quer dizer má água, água ruim. E se nós atentarmos que nós somos, como seres humanos, como criaturas encarnadas, 86% de água, se nós temos má água, nós temos a maior parte do nosso corpo físico má.
nós estamos com a obrigação de esquecermos as mágoas, para que as nossas águas sejam águas favorecidas. Todos já viram, já admiraram as fotografias dos cientistas japoneses que registraram as transformações que tem os cristais de água, segundo a corrente de pensamento que nelas influi. E repetindo diversas vezes essas experiências, toda vez que um indivíduo pensa mal, o padrão de cristalização da água é um padrão amorfo, um padrão sem forma definida ou com forma muito feia, horrorosa. Quando esses pensamentos, na presença da água, que se cristaliza com o abaixamento das temperaturas, vê-se a formação de cristais simétricos, de desenhos geométricos extremamente atraentes, bonitos, mostrando assim, de uma maneira muito simples, que os pensamentos das pessoas são capazes de alterar a forma da cristalização da água. E a mágoa, ao lado do perdão, é a primeira atitude que nós devemos tomar para mantermos os nossos corações limpos. Perdoar sempre, porque nos ensinam os Espíritos que quem perdoa evolui. Quem guarda rancor, quem guarda ódio, quem rememora os seus agravames, as suas tribulações com os semelhantes, essas pessoas mergulham em estados que vão levá-los a estados patológicos, a estados de doença, de depressão, de infelicidade. Então, esquecermos as mágoas, perdoarmos de coração aqueles que nos ofendem, são duas medidas de extrema sabedoria que nos levam a um estado de boas vibrações, de bom viver. E se nós temos alguma preocupação, nós devemos cercar os nossos comentários. Nós não temos direito, nós não temos a possibilidade de fazermos comentários desairosos sobre ninguém, nem mesmo sobre os políticos, com o risco de nós piorarmos, de nós jogarmos essas energias negativas para dentro do nosso próprio ser. Quanto menos comentário destrutivo nós fizermos, nós estamos melhorando. Por exemplo, até sobre fatores climáticos, passamos por ondas de muito calor, o mundo está aquecendo, e além disso nós estamos passando por uma fase de calor. Se nós comentamos e reclamamos, nós estamos aumentando a nossa sensibilidade para sentirmos mais calor ainda. É como nós dizemos, nós estamos abaixando o nosso limiar de sensibilidade. Quando nós prestamos atenção, por exemplo, em alguém que está falando, nós estamos abaixando o nosso limiar de sensibilidade auditiva. E se nós reclamamos contra o calor, se nós reclamamos contra o frio ou qualquer outro acontecimento, nós estamos fazendo com que nós sejamos mais sensíveis a esses fatores, e nós não podemos nos permitir isso. Ao contrário, nós temos que esquecer esses fatores materiais e continuarmos trabalhando como
como se esses fatores estivessem normais, como se nós não estivéssemos sofrendo aquele impacto. Nesses instantes, nós elevamos a nossa sensibilidade e assim nós sofremos menos essas alterações que o ambiente nos propõe. E muitos sofremos com isso, com essas reclamações. Quando nós reclamamos de quadros de doença, de dores, é o mesmo mecanismo. Quando nós reclamamos que nós estamos sentindo dor, dentro de nós elaboramos mecanismos para justificar aquela dor que nós estamos sentindo e sentimos mais dor ainda. E nesse sentido, quando nós fazemos as nossas orações e pedimos ao alto proteção, amparo para que a dor seja menor, dentro de nós estamos fazendo uma corrente em sentido contrário, fazendo com que nós tenhamos a dor diminuída, tenhamos mais confortos. E nesse sentido de comentários, sempre evitar discussões. As discussões não conduzem a nada. Sempre evitar discussões. Em alguns momentos, em algumas situações, a discussão pode significar ficar vivo ou desencarnar. Principalmente no trânsito, em que se cruzam pessoas que estão passando por grandes dificuldades de dinheiro, de emprego, de tantas alterações que nós estamos vendo nas ruas, dentro das casas, e essas pessoas na discussão podem, e vemos todas as horas noticiando isso nos jornais, na televisão, nós vemos agressões terríveis, porque as pessoas se propuseram a discutir. Quando se discute, tudo modifica no organismo. A pressão sobe, os olhos arregalam, a pele se torna branca, a sudorese, aumenta a frequência cardíaca e o cérebro passa a trabalhar numa frequência que não é a mais salutar, é uma frequência doentia. Então, nesses sentidos, nós devemos sempre evitar as discussões, ver sempre as criaturas pelo lado bom que a criatura tem. Nós todos na doutrina espírita aprendemos que a Terra é um planeta de provas e expiações, um planeta dotado de uma população de espíritos ainda atrasados, de pessoas que estão se desenvolvendo, mas sempre o indivíduo tem um aspecto positivo na sua vida, e é por esse aspecto positivo que Deus puxa essa pessoa para planos mais superiores. O indivíduo não sabe fazer nada, não tem memória, não tem nada, mas ele é um grande trabalhador físico. É por aí que a divindade ocupa a sua ascensão. O outro é nulo em tudo, mas é um grande pintor, seja pintor de telas artísticas, seja pintor de parede. Aí então a divindade ocupa esse dom, essa característica do indivíduo, e o coloca em posição de ascensão graças a esse tipo. Nós não somos perfeitos e somos sempre muito limitados. Aqui na Terra todos são assim, com exceção de missionários que saem das alturas onde se situam e vêm para a Terra em missão de exemplo, de sacrifício, de ensino, e nos fazem então ceder o atraso e substituí-lo
pelo patrimônio de aprendizado, de evolução. E assim, nós lembramos daquela passagem do cachorro morto na beira da estrada, em que todo mundo passava e maldizia aquela carcaça malcerosa em estado de putrefação. E aí passou o sábio e disse: mas olhe que lindos dentes ele tem. E é assim também que nós temos que fazer com as pessoas dentro de casa, na família e principalmente dentro do centro. Dentro do centro, nós temos que ter muita habilidade, temos que ter muita compreensão e fazermos de tudo para que uma pessoa que aqui vem nunca se afaste, ao contrário, mergulhe cada vez mais no trabalho de ajuda ao próximo, porque o trabalho de ajuda ao próximo é um mecanismo dos mais eficientes para purificar o coração, para elevar as almas. Quando nós ajudamos alguém, nós estamos, em primeiro lugar, nos ajudamos. A ajuda primeira, os mais favorecidos são aqueles que fazem a ajuda ao semelhante. E assim, quando uma pessoa necessitada de companhia, de afeto, de religiosidade, chega a um centro e participa das ações sociais, participa do passe, do ano que ele pode de melhor, o primeiro beneficiado nesse mecanismo é justamente a pessoa. Então nós temos que ter compreensão e vermos o indivíduo no que ele se encaixa no centro e dar a ele aquela função de que ele tem a possibilidade de fazer. Às vezes a pessoa não sabe fazer nada, mas é uma excelente bordadeira. Venha bordar, venha fazer os pães, as tortas que mantêm o centro, que ajudam na manutenção das famílias assistidas pelos centros. Essa é a posição de nós olharmos sempre as pessoas pelo lado bom. Uma poetisa de Minas escreveu na capa de um livro dela que muitas pessoas olham o bosque e só veem nele lenha para queimar. Essas pessoas, à semelhança de tantos outros que olham o panorama humano, não veem a beleza, não têm sabedoria suficiente, não têm a destreza para entender que naquele panorama humano existe muita beleza, existe muita possibilidade e existe muita atração por tudo de maravilhoso que pode ter um bosque. E quando ela diz que só tem lenha para queimar, ela quer traduzir que a pessoa não viu nada de belo no bosque, nem os pássaros, nem os animais, nem os cantos, nem as flores, nem as folhas, nem a sombra, nem o clima ameno que tem dentro dos bosques. E assim também nós temos que aprender a olhar o panorama humano, olhar os nossos companheiros e vermos neles as belezas que eles possuem. Essa possibilidade que nós temos pode ser treinada, desenvolvida e incrementada com o estudo, com a observação e com o tempo. Mas é necessário para que nós aprendamos, que nós tenhamos atenção nesses aspectos. E nós então podemos, nesse sentido, aprendermos muito e vermos que as pessoas têm muito valor, têm muito para dar e têm essa beleza que às vezes está escondido dentro das pessoas. É mais do que obrigação para o espírita
evitar a cólera. Uma das frases mais ignorantes, mais baixas que eu já vi, é quando o indivíduo diz que dá um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Essas frases são frases terríveis, denotam um atraso horroroso. Nós temos que pensar exatamente o contrário e agir de maneira contrária. Nós temos que dar uma boiada para não entrar numa contenda e outra boiada para sair logo dela. Essas contendas não levam a nada, mas massificam, materializam e sobrepujam no indivíduo aquelas sensações de tristeza, de melancolia e até mesmo de risco de vida. É por isso que nós temos que dominar a cólera. Nada justifica a cólera. Nada. Não existe nenhuma situação que o indivíduo tem que ser colérico, porque ao ser colérico ele perde a razão, e perdendo a razão ele pode se dar mal, ele pode chegar a uma situação de muito arrependimento para o futuro. E a humildade, o coração puro tem que ser humilde. É outra obrigação que nós espíritas temos. Nós sabemos que no universo, a nossa Terra, o nosso planeta, é menos que um grão de areia. A nossa Terra, no contexto universal, é menos que um grão de areia. E nós, o que somos nesse grão de areia? Em todas as áreas em que nós atuamos, a primeira observação que nós fazemos é: qualquer área, pode ser o especialista que for, pode ser o mais sabido daquela área, tudo o que ele sabe é muito, muito, muito menor do que o que ele ignora. Tudo que um sábio sabe, naquele instante, é muito menor do que o que existe de conhecimento. Até porque o conhecimento aumenta tanto, modifica tanto, o progresso é tão grande, que em pouco tempo, aquele indivíduo que se considerasse o sabichão, o sabidão, em pouco tempo ele seria considerado ignorante. Em qualquer assunto que nós temos de observar, nós olhamos que o que nós sabemos é muito menor do que o que nós ignoramos. Então não existe razão para nós termos orgulho. Nós temos que ter sempre humildade, sempre pensarmos com humildade e termos sempre a atenção, como pregou Jesus, que vejam os que têm olhos de ver, que ouçam os que têm ouvido de ouvir. Então nós temos sempre que estarmos alertas para o que está acontecendo em nosso redor, com a nossa relação de família, com a nossa relação de amizade, com a nossa relação de trabalho, e sempre termos a disposição de aprender, de colocarmos o nosso cérebro naquela posição de pegar o que a pessoa está querendo falar, o que está escrito no livro, o que está propagado numa publicação. Porque se nós olharmos um panfleto, uma mensagem, e falarmos: ah, isso eu já sei, nós não iremos absorver os ensinamentos que às vezes poderiam ser de muita utilidade para nós, se nós nos pusermos na posição de recepção daquelas ideias. É por isso que é vantajoso ter a humildade no coração. Nunca pensarmos em termos de sabermos tudo.
mesmo dentro das nossas profissões, sempre termos essa verdade de que nós estamos ávidos de conhecimento e que nós sempre podemos aprender um pouco mais sobre esses assuntos. Reconhecer o próprio erro é o primeiro degrau para o indivíduo progredir. E Rui Barbosa, na sua sabedoria, já referiu isso. Ele diz que o primeiro progresso que a pessoa faz é reconhecer o seu erro. Quando nós reconhecemos o nosso erro, nós temos possibilidade de consertá-lo. Reconhecendo o erro, nós podemos amainar aquela lesta, nós podemos alisar aquele ângulo e fazemos com que as nossas atitudes, com que a nossa vida flua mais suave, mais limpo, com mais alegria. E se nós, não reconhecendo os nossos erros, nós podemos continuar errando. E esses erros depois são cobrados, nós todos sabemos disso. Então, nesse sentido, o reconhecimento dos nossos erros é muito importante. E é aí que entra a nossa posição. Chegado no fim de um período, particularmente do dia, quando nós estamos nos preparando para dormir, quando nós estamos lá com o nosso travesseiro, nós vamos fazer a nossa oração, pedindo proteção para o sono, para que o nosso espírito seja deslocado para uma região onde ele vai ser útil, onde ele trabalhe, onde ele estude, onde ele progrida. Nós devemos fazer uma recapitulação desde os primeiros momentos do dia, desde o alvorecer, quando nós deixamos a nossa cama, do que nós falamos, do que nós pensamos. É muito importante do que nós pensamos, porque o pensamento é energia, e o pensamento precede a oração. Do que nós fizemos e do que nós falamos. Se em todas as noites nós fizermos uma recapitulação crítica dos nossos pensamentos, dos nossos atos, da nossa fala, nós teremos grande chance de granjearmos admiração e de adquirirmos méritos para o progresso. É muito importante que antes da nossa oração nós vivamos esses momentos, e aí, vendo onde nós erramos, qual posição que nós assumimos erradamente, nós corrijamos. E aí, na nossa prece, nós vamos pedir para que o nosso anjo guardião, para que os nossos espíritos benfeitores, para que o nosso anjo da guarda esteja conosco, e no dia seguinte nós não caiamos mais naqueles erros. Porque, na verdade, cada noite que nós dormimos, cada manhã que nós acordamos, nós estamos fazendo exatamente uma mini desencarnação e uma mini encarnação. Toda vez que nós chegamos da espiritualidade e adentramos o nosso corpo de manhã, é como se nós estivéssemos encarnando. É uma nova oportunidade que Deus nos oferece de corrigirmos os nossos erros, de batalharmos para nós sermos melhores naquele dia. É uma nova oportunidade que nós temos para tornar os nossos corações mais puros, os nossos sentimentos mais espiritualizados. E quando então nós vamos dormir,
nós temos de pensar nessa recapitulação e vermos o que nós fizemos de bom e incrementar, de ruim e corrigir. Se necessário, se fizermos alguma agressão, ir até a pessoa, pedir perdão e reconsiderar. Termos a humildade de dizer para a pessoa que erramos, pedir o perdão e em seguida corrigirmos os nossos atos. É muito importante para a nossa ascensão que nós façamos isso. Muitas vezes nós queremos desempenhar um papel melhor na sociedade. E aí entra a escolha dos ambientes em que nós frequentamos. Nós não podemos ter pensamentos bons, de amor, de misericórdia, se nós vamos numa luta de boxe. Se nós vamos lá na luta livre, em que todo mundo está vibrando para que o outro quebre o indivíduo, quebre o nariz, põe ele para dormir, dê um nocaute, aquela agressão toda. O ambiente é importante na nossa vida. Sempre nós temos que cuidar do ambiente. E o ambiente pode induzir a pessoa a situações difíceis. Tem um livro que Divaldo Pereira Franco, que até estará amanhã no Hospital Bezerra Menezes fazendo palestra, psicografou do Espírito Bezerra de Menezes, e que retrata a vida espiritual do Rio de Janeiro no dia de carnaval. E ele mostra ali como é a espiritualidade na época do carnaval. E ele mostra um assassinato de um pai de família que não queria ir lá no carnaval, mas a família insistiu e ele acabou indo. E lá no carnaval, a filha do casal foi admoestada por um indivíduo e o pai não gostou e morreu esfaqueado ali no meio da rua. O ambiente é para ser prevenido, é para ser cuidado. Nós não podemos ir a qualquer ambiente. Nós temos que ter ciência de que a nossa condição evolutiva não nos torna impermeável às implicações ambientais que nós podemos ter na Terra. Sempre escolher os ambientes. E as companhias? É o mesmo raciocínio. Quantas pessoas são levadas a uma vida muito ruim, por exemplo, de crime, de prisão, de grande sacrifício, de grande infelicidade para a família, porque um amigo o arrastou. Um amigo nunca convida o outro para ir para o boteco tomar uma pinga. Um amigo não pode oferecer cigarro para o outro, não é amigo. Isso não é amigo. Então se alguém vai, vamos lá em tal lugar, não é amigo. Vamos tomar uma, não é. A pessoa amiga vai levar o indivíduo para a religião, vai comentar do livro, vai falar de uma boa música, vai falar de uma poesia, vai convidar para o trabalho, para uma assistência social, para uma visita a algum amigo comum que está doente. Nós estamos cheios de amigos doentes, de parentes doentes, que nós não vamos lá visitá-los. Essa é a companhia construtiva. Esse é o ambiente que nós temos que buscar. E vejam que as companhias e os ambientes andam quase sempre juntos, estão lado a lado, e as pessoas então têm muito mais chance de purificar os seus corações se buscam companheiros puros,
porque um puxa o outro. E é por isso que na religião há essa grande vantagem de nós nos irmanarmos, de nós tornarmos uma família. Por isso que fala que é irmanou, porque se tornou irmão ali de uma família, e um puxa o outro, diz: olha, vamos lá para o centro, lá você aprenderá ideias boas, condutas nobilizantes, vamos para lá, e além de tudo é de graça. Eu às vezes vejo a chegada de pessoas que estão no aeroporto, viajaram para lugares muito bonitos, Europas afora, hotéis lindos, etc. Olhem o rosto das pessoas, se existe felicidade quando estão chegando. Agora façam diferente. Quando tiverem saindo do centro, repara o semblante de calma, de alegria, de felicidade, de bem-estar que tem as pessoas quando saem do centro, quando saem de uma igreja. Lá gastaram milhões, sei lá quantos $1.000. Aqui nada. E onde o efeito é melhor? Então, essas observações é que nós devemos ter sempre em mente. Porque a companhia nos auxilia, a companhia boa colabora conosco, nos torna mais saudáveis, mais alegres, mais puros. E é assim que nós não podemos pensar na vida e procurar na vida ocasiões e fatores e condições que a vida não pode nos oferecer. Nós não podemos, no nosso clima aqui, procurar geleira para nós esquiarmos. O que nós temos que procurar aqui, num país pobre, num país que existem centenas de pessoas literalmente necessitadas, nós temos que procurar o que a vida está nos oferecendo, a possibilidade de ajudá-los, e nós temos essa possibilidade, essa união fraternal que se faz, é uma possibilidade que nós temos. Então nós temos sempre que usar as ocasiões que a vida nos oferece, para que nós tenhamos essa distinção, nós tenhamos esse gabarito de progresso. Essa é a possibilidade que nós temos. E sempre lembrar que em qualquer empreendimento que nós façamos, qualquer um, todas as grandes obras, pequenas, médias ou diminutas, todas começam com uma ideia, continuam com o trabalho e terminam com a frutificação. Então, nós temos que entender que em todos os empreendimentos que nós tivermos, nós temos que ter a abnegação, nós temos que ter a sensibilidade e o conhecimento de que nós temos que ter tenacidade, nós temos que perseverar naquilo que nós temos que ter. Se nós queremos ter um coração puro, nós temos que teimar, e todas as noites sermos nós os juízes, e sermos nós os acusadores dos nossos erros. E não é porque nós não conseguimos num dia que nós vamos desistir. Hoje eu não consegui dominar o meu vício de cigarro, mas amanhã eu conseguirei.
Hoje eu não consegui ficar sem falar mal de alguém, mas amanhã eu conseguirei. A tenacidade, a teimosia em procurar o caminho correto, esse é uma grande chave do nosso sucesso. Se nós quisermos ter sucesso na vida, nós temos que teimar em nossas posições, seguidos pelos ensinamentos de Jesus. Se nós assim fizermos, nós teremos os nossos corações limpos, porque essa limpeza, para nós espíritas, é muito facilitada pelos livros. Sempre que estiverem tristes, pegue um livro espírita. Quando nós pegamos um livro espírita, nós mergulhamos naquelas ideias, nós vivemos aquelas emoções, e aí nós podemos nos sentir muito melhores. Em qualquer circunstância, quando nós perdemos algum ente querido, quando nós estamos endividados, quando nós estamos doentes, quando nós estamos para morrer, sempre a doutrina espírita nos esclarece, nos anima e nos conforta. O livro espírita, ao lado da oração, é uma escada, no sentido que diz Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, é uma escada que nos protege para os rumos de Deus. E Jesus nos disse que bem-aventurado os que têm puro os seus corações, porque eles verão o reino de Deus. Então, se nós quisermos vermos o reino de Deus, nós temos que limpar os nossos corações. E essa limpeza nos fará então muito melhores, muito mais felizes, muito mais úteis, muito mais saudáveis. E que Jesus, que nos deu tantas orientações, tão seguras, tão claras, tão nítidas, esteja conosco, seja o nosso companheiro, seja a nossa companhia e seja sempre o nosso guia para essa nossa ascensão. Que Ele esteja conosco agora e sempre.